Estamos aqui na 12ª edição da maior feira agropecuária da região norte, na Rondônia Rural Show. E nós estamos aqui no SGC Podcast e hoje eu estou recebendo aqui o nosso querido ex-governador, ex-deputado estadual e empresário Ayrton Gugax e também o nosso secretário adjunto da Casa Civil do atual governo, que é o Carlos Magno, que já foi deputado federal, já foi prefeito e também deputado estadual. E o que você tem hoje? O que o governo espera da Rondônia Rural Show, Carlos? Eu creio que nós estamos na 12ª edição da Rondônia Rural Show. É um evento que a cada ano ele surpreende, né, com relação aos negócios, com relação à melhoria das instalações, a melhoria das condições de quem vem aqui para fazer seus negócios, para visitar, os expositores também com seus espaços. E o governador Marcos Rocha, na quinta, né, porque nós tivemos 2 anos de pandemia não acontecendo essa feira agropecuária. Por isso nós estamos na 5ª edição do governo Marcos Rocha e a gente pôde notar essa diferença, essa evolução na melhoria das instalações, oportunizando a quem vem aqui para visitar, para fazer negócios, certa comodidade. A imprensa é um exemplo disso, né? Nós tivemos aqui a imprensa em situações difíceis em outros anos. Vocês que são, a empresa tem também no ramo de comunicação, reclamava isso aí, mas o grande fator, a principal razão de existir essa feira do agronegócio aqui, a AgriShow de Ji-Paraná, Rondônia, por tornar-se internacional, não só nacional, é a oportunidade do intercâmbio que há entre o homem do campo e o homem da cidade. A oferta das oportunidades, da melhoria, da produtividade através das experiências que nós temos através das vitrines que estão aqui, feitas pela Emater, Embrapa, universidades, faculdades, empresas privadas, demonstrando o que é produzir com qualidade, ter alta produtividade, de que forma que você faz isso, insumos, aplicação de insumos, irrigação, qualidade genética das sementes. Então isso aqui, e traz também implementos agrícolas com alta tecnologia para enfrentar essa que é a dificuldade do homem do campo hoje, nos seus diferentes níveis, grande produtor, médio, pequeno, que é a mão de obra, enfrenta hoje no campo o nosso produtor rural. Essa tecnologia que vem para o campo, ela vem ofertar essa oportunidade de você produzir e ter tecnologia através do dia a dia no campo, na produção. E a tecnologia tem entrado com força aí, né? Força completa, e Rondônia surpreende com essa feira, trazendo as empresas, trazendo tecnologia de ponta que está no país todo, no mundo todo, oportunidade de negócio. As agências bancárias oportunizando o crédito. E o nosso produtor rural, mobilizado pela Emater, como nós vimos hoje no café da manhã, mais de quase 700 produtores presentes no café da manhã, que veio visitar a feira, fazer negócio e realmente conhecer o que tem de melhor no estado de Rondônia, com relação a diferentes diversificação de produção na propriedade, as diferentes culturas, oportunidade de criação de gado de corte, de leite, enfim, é uma vitrine diversificada de oportunidade de negócios e tecnologia no campo. E é uma feira que realmente, com o passar dos anos, ficou muito grande, né, Ayrton? É verdade, Célio, Carlos Magno, nós fomos atrás dessa conquista para Rondônia, junto com o senador Assir. Ele era, em 2010, 8, 11, 12, 13, ele era presidente da Comissão da Agricultura do Senado Brasileiro. Todos os eventos ele fazia aqui nos municípios de Rondônia e outros estados também, trazendo o Senado Federal e transmitindo para o Brasil inteiro, vários municípios aqui. Eu participei em vários com ele,
Um dia eu cheguei a Cir, vamos conversar com o doutor Confúcio, com o Anselmo de Jesus, que era Confúcio era governador, era governador. Você estava como época. vice-governador. Eu estava de vice-governador dele na época. Aí conversamos com o Confúcio, conversamos com o Anselmo, conseguimos convencê-lo a ir conhecer a Copavel Show Rural. E chegando lá, o Confúcio, o Anselmo, o pessoal da Embrapa, da Emater, ficaram apaixonados pela coisa. A Copavel é onde? Em Cascavel. Na cidade de Cascavel tem mais de 50 anos já de eventos lá, né? E a gente conseguiu levar o Confúcio, os secretários dele, nós participamos, recebemos todo o apoio do Assis lá também. O doutor Confúcio se apaixonou pelo que viu, o Anselmo, o pessoal da Embrapa, eu não lembro o nome do pessoal da Embrapa, da Emater na época, é um pecado. Mas eles ficaram loucos. Isso foi em fevereiro, primeira semana de fevereiro acontece Cascavel lá, a Copavel Show Rural, mas não é internacional como a nossa já é internacional, né? Aí o Confúcio conversou com o pessoal lá, né? Ele tá governador que autoriza, que traz, que, né, faz as coisas acontecerem. Aí conversou com o pessoal da Copavel para dar apoio, né, logístico, apoio de organizar aqui. Eles nos deram 5 anos de apoio, vinham para cá com custo lá pela associação, o governo bancava só as passagens na época, e deu esse pontapé inicial aí, até o presidente ia ser homenageado aqui na Assembleia, mas com essa questão do frango e tal, ele teve que, como Cascavel, eles exportam 5 milhões de frango por dia lá, a Copavel, ele não pôde vir porque está com os embargos aí, alguns países, está nos navios, alguma coisa aí já, e ele cancelou a vinda, vai vir ano que vem para receber esse prêmio, porque foi um dos caras que nos ajudou muito, Carlos. E o Carlos sabe disso, acompanhou, o Canuto, o próprio governador Confúcio, o governador Marco Rocha tem recebido também sempre o Dilvo, que é o presidente. Ano passado ele teve aqui, deu palestras, várias palestras aqui sobre essa questão da agricultura, a questão da pecuária, a questão do frango, do peixe e tal. Falou deu muitas palestras aqui para nós. Ele é um cara que tem um conhecimento extraordinário, cidadão. E esse ano não pôde vir. E naquela época, Heitor, ali nessa primeira, assim, as pessoas acreditavam que ia dar certo? Olha, nós... Tinha receio? O Confúcio até ficou meio aborrecido, triste, porque a primeira foi lá no Parque de Exposição, Hermínio Victorelli, e a gente fez lá, e quem inaugurou eu, Assírio, o Anselmo de Jesus, o pessoal da Embrapa que ajudou, da Emater, e o pessoal da Copavel Show. Mas foi pequena, foi miúda, acho que vendeu 700 mil reais na época. A segunda foi melhorando, a terceira, até que chegou um tempo que não tinha mais espaço lá. Aí a Câmara de Vereadores, aqui junto com o nosso ex-prefeito Gesualdo Pires, ofereceu para o governador Confúcio essa área de 21 hectares. Aí o governador, claro, pegou de pronto, porque não tinha mais como continuar lá. O Carlos lembra, o Carlos participou de todas, porque o Carlos é uma das pessoas mais antigas de Rondônia, junto com o Canuto. O Carlos foi secretário de Agricultura também, né, cara? Também. Você tem uma participação gigantesca. Né? Isso, você voltando à história, e para fazer justiça também, a gente tem que aqui fazer justiça. Tem. Em 1970, quando o Canuto implantou o primeiro projeto de colonização do estado de Rondônia, que foi o Pique Ouro Preto, o Canuto ele não só ofertou a terra, mas ele ofertou condições de que o produtor, quando entrasse na picada, ele tivesse a cesta básica, a vaquinha de leite, a ferramenta para trabalhar, enfim. Esse incentivo necessário era proibido beber, tinha os guardas que proibia beber, era todo. Não podia beber. O INCRA era tudo, era delegado, era saúde, educação, o INCRA era tudo. Então na época não podia, o produtor não podia beber, não tinha, era fiscalizado mesmo, tinha os guardas, né, na área rural para fiscalizar. O que o Canuto fez? Implantou o primeiro parque de exposição em Ouro Preto do Oeste. Foi a primeira exposição realizada durante alguns anos. Inclusive, eu sou parte disso. O Aqui Ouro, quando fundou a Boa Safra, ele veio de Maringá, que tinha a Boa Safra em Maringá, para instalar a Boa Safra aqui, porque ele trouxe carroças para vender em Ji-Paraná, sobrou 20 carroças, e dali surgiu a filial da Boa Safra aqui, onde eu, Olivino e o Gilberto porque foram sobrou primeiros... 20 carroças, ele decidiu montar. E eu, Olivino e o Gilberto Borges, que hoje é proprietário da Boa Safra, nós montamos a Boa Safra aqui
em Ji-Paraná, através do seu proprietário, aqui o Ori, né, que foi um empresário também no ramo hoteleiro. De lá para cá, veio transformando, os municípios, veio se estabelecendo e se criou em Ji-Paraná a maior festa de exposição agropecuária, envolvendo Canuto, aí já vinha o seu Assis, o Assi, ainda muito jovem, o Ayrton. Moleque, aí o Assi era um menino. Esses Marcos eram piada de uns 8, 10 anos. A primeira feira ali, né? Aí veio a maior cavalgada, mobilizando o estado todo. E veio Ariquemes, aí foi isso, aconteceu. As festas agropecuárias iniciaram ali nessa época com Canuto ali. Surgiu em Ouro Preto com Canuto, entendeu? E eu tive a oportunidade de, como prefeito, em 1996, foi que nós acabamos com o parque de exposição lá, porque já estava, era na época, você pensa bem, de 70, 96, era no morro subindo ali do lado esquerdo. Aí começamos a implantar o parque hoje atual de Ouro Preto, o AgriShow, que é lá em cima. Mas assim, só que as feiras agropecuárias perderam o espaço do negócio. Ficou mais entretenimento, o produtor. Virou show. E foi. Hoje as feiras agropecuárias, ela para sobreviver, ela tem que pôr gente lá, ela vai pôr com show. Entendeu? Porque é noturno, tem bebida, tem festa, tem forró, tem o que o povo prestigia ali, que os jovens vão lá. Essa feira aqui, aí a gente tem que reconhecer no governo Confúcio, com o Anselmo de Jesus na Secretaria de Agricultura, a Emater, a Embrapa, os órgãos afins, entendeu? É o ACI, entendeu? Tem que reconhecer. Começaram, por serem em Ji-Paraná, começaram a envolver, o Gesualdo destinou essa área, e a cada ano essa coisa aqui vem evoluindo, que chegou no ponto que chegou. E vai crescer muito mais ainda, porque a pujança do Estado... Entendeu? Tem gente do Brasil inteiro aqui. Tem sido muito grande. Então, a partir do momento que você vê Porto Velho hoje já vai esse ano, na safra desse ano agora, vai ser a maior área plantada do estado de Rondônia. Porto Velho? Porto Velho. Município. O município de Porto Velho. É o maior município em produção, em rebanho de bovino leiteiro, café. Região de Bandeirantes, era uma região adormecida. Há 15 anos atrás, vivia do contra-cheque. 15, 20 anos atrás. Você é jovem. Você é menina, guria, nem viu isso. Eu era secretário de Agricultura, Porto Velho não produzia. Só em torno de Porto Velho, produtos hortifrutigranjeiro. Agora que eu fui secretário de Agricultura lá, a margem do rio... secretário agora no mandato passado, né? De Agricultura Municipal. De Agricultura. Porto Velho tem 8 mil quilômetros de estrada, para fazer vicinal no município. Então, você vê o tamanho. E despertou para a produção, entendeu? Então, hoje nós vivemos no estado de Rondônia uma pujança muito grande. As políticas públicas ofertadas pelo governo do estado, pelo governador Marcos Rocha, através da Emater, Secretaria de Agricultura, os órgãos federais, entendeu? Todos eles, Embrapa, Faperon, as universidades, a Uni, todo mundo junto, está fazendo isso aqui virar uma revolução no setor primário. A logística que nós temos de exportação é muito... enfim, eu acho que isso aqui é o espelho do que acontece no estado de Rondônia, mesmo nós vivemos num momento de crise. Pela seca do ano passado, você sabe que foi muito forte, as consequências foram muito fortes. Esse ano não está bem a economia do país, e nós estamos vivendo o que nós estamos acompanhando aqui. Você é testemunha disso, aí tu é. Carlos, eu vim de Porto Velho sexta-feira, com essa briga do Trump lá com os chineses, parece que o governo chinês está comprando 40% a mais de soja nosso nesses últimos 2 meses. A BR-364 que tem de carreta. Virou dos dois lados. A fila que tá uma loucura, né? Esse troço aí.
de tanto que tem carreta levando soja que o chinês está comprando hoje de nós. Mas uma coisa que a gente vale destacar, eu sempre falo, o Carlos, é o INCRA, a importância do INCRA na organização, no planejamento desse estado de Rondônia. No início dos 52 municípios, 50, porque o Porto Velho e Guajará, quando eu vim para cá, era território, você também veio, era território. O INCRA foi a mola propulsora das organizações de todos os municípios. Você chegava, tinha os luares, você lembra do luar? Tinha enfermeira, tinha ambulância, tinha remédio para malária, tinha remédio para mordida de cobra, tinha tudo. É ele que organizou e planejou. Se esse estado é tão organizado, é tão bem planejado, Carlos, os municípios todos, a gente deve ao INCRA, mas o menino da escola hoje não sabe. É uma falta de respeito com o INCRA está jogado pelas traças aí pelo governo federal, todos os governos que passaram nunca deram bola. Se você conhecer a história do Canuto como nós conhecemos, o Carlos sabe, participou de todos esses momentos do estado de Rondônia, de todas as cidades formadas e planejadas e montadas na Rondônia, foi o INCRA o grande responsável. Só que hoje a criança, o jovem não sabe dessa grande história chamada INCRA de Rondônia, e foi o doutor Assis Canuto que toda a história que o Carlos falou do Canuto, das estradas, dava terra, máquina, dava uma vaquinha, dava cesta básica, começou ali na linha 81 e foi crescendo e foi andando. Eu conhecia o Canuto na linha 8, lá a cidadão que tinha uma fazenda lá, que era muito amigo dele, que era de Cascavel, eu não lembro o nome dele agora, rapaz. Eu não estou lembrado. Mas aí a estrada, depois, por exemplo, a União Cascavel comprou a primeira linha do estado de Rondônia, foi do seu Manuel de Almeida, não sei se está vivo ali no Ouro Preto ainda. Está vivo. Eu tenho que falar com esse homem. Porque a Aviação Almeida, o Assis comprou a primeira linha e era ali, não tinha fora do eixo da BR nenhuma linha. Não existia Machadinha, não existia aqui Alvorada, não existia Rolim, não existia Colorado Cerejeira. A primeira linha em 77 que o Assis comprou, aí o Catur comprou, foi desse cidadão lá em Ouro Preto, que era a Aviação Almeida. Aqui era distrito de Porto Velho, Ouro Preto nem distrito ainda era. Aí eu acho engraçado o Canuto contar, o povo que brigava, que chegava trazendo o povo do sul, do sudeste, né? Trazia ali para Ouro Preto. Quem brigava, ele mandava para o Jaru. Por isso que eles falam que o Jaru é lugar de doido. Né? Mas isso o Canuto, os caras, os briguentos mandam, né? O cara não sabe dessa história. Ele sabe muito melhor que eu. Eu vi os caras contarem, os antigos, né? As pessoas que montaram tudo isso aí na Rondônia. Então o INCRA é um órgão tão esquecido e tão largado pelo governo federal, que dá dó, mas é o grande responsável pela organização, pelo desenvolvimento do Estado, pelo planejamento desse Estado. É o INCRA que planejou, e aqui fez uma participação especial também o Carlos, junto com o Canuto e outros tantos que já passaram pelo INCRA. E não foi fácil, né? Vocês desbravaram o Estado. Muita malária, muita malária. Nós chegamos aqui, a gente era recrutado como técnico, né? Eu cheguei em 1978, em maio de 1978, com 18 anos de idade. Então eu cheguei em 77, Carlos. O Assis e a Nair vieram em 72 conversar com o doutor Assis Canuto em Ouro Preto. Canuto, nós podemos trazer os colonos lá do Paraná, pessoal da Itaipu, que o governo federal está doido para trazer para cá, estavam indo para o Paraguai. Aí o Canuto falou: Assis, Nair, pode mandar trazer que eu recebo, dou terreno, dou comida, dou alimentação, dou máquina, dou vaca, dou tudo para esse povo que queira ficar aqui, em Ouro Preto. Eu, quando fui prefeito de Ouro Preto, ganhei eleição em 96, a partir de 97. 96, justamente, quando eu disputei as eleições e ganhei, fechou praticamente todas as serrarias de Ouro Preto. O desemprego era imenso. Desmembrou 5 distritos para virar município de Ouro Preto. Então, as consequências econômicas para o município foi muito grande. Machadinho estava abrindo. E um executor lá, que era o Bada, ligou para mim e falou: Carlos, eu estou sabendo aí que você está com problema em Ouro Preto, com muita gente desempregada, não sei o quê, não sei o que. Pode encher uns ônibus de produtor aí, de gente aí, manda para cá que eu estou distribuindo terra aqui no Machadinho. Eu mandei 7, 8 ônibus de gente para lá. E eu fui lá em 2020 fazer campanha, o pessoal andando de Hilux, virou fazendeiro, virou tudo. Então é história, né? É a oportunidade. Agora você lembra, pensa eu que fui executor em 89.
90, 89 para 90, eu fui executor em Ouro Preto. Agora penso Canudos, 70, começando toda essa história. Então essas pessoas, eu estava no sepultamento do Eustáquio Chaves Godinho, que foi o primeiro técnico agrícola contratado pelo Canuto, foi o Ademar da Costa Sá. O Eustáquio foi um dos primeiros, 72 também. Souza, André Pecinha, esse povo todo. Realmente, esse pessoal está indo embora, ninguém lembra. Ninguém homenageia, ninguém... Aí veio Codaron para fazer estrada, veio Cury, aí veio todo mundo fazendo parte da história. E hoje você não tem isso. Hoje as pessoas vivem o que nós estamos vivendo aqui, mas não sabem a origem lá. É bom que a gente faz parte da história, né? Faz parte, vocês fazem parte. E eu quero agradecer aqui esse bate-papo com vocês, né? O SGC agradece em nome do Sistema Gurgek de Comunicação, porque isso é história, né? Então você aí teve hoje um pouco, só um pouco, da história de Rondônia, das histórias das feiras agropecuárias aqui hoje com o Ayrton e com o Carlos Magno. Queria aqui dar um minutinho para vocês se despedirem aí, aqui nessa câmera. Ô Célio, voltar a falar do Canuto, eu até estava no podcast ontem, chamei gente, chama esse homem, porque ele voa de helicóptero aqui, ele sabe de quem é a fazenda, e o Carlos sabe disso. Quem é a fazenda tal, na Jandarequemes, aqui é Alvorada, Ouro Preto. Aquela pedra está na fazenda. Essa aqui é a fazenda tal, do helicóptero. Tal. Ele tem na cabeça dele, esse cara tem que ser ouvido, tem que ser chamado, tem que ser olhado. Pedi ontem, pelo amor de Deus, gente, localize Canuto, que ele tem esse cara que tem a maior história, junto com os amigos, parceiros, como o Carlos Magno e outros tantos que já morreram e que não foram lembrados. E o Assis Canuto está vivo ainda. Tem que tirar todo esse material dele, que ele é um cara, tem uma cabeça extraordinária, esse cidadão, e o responsável por essa migração, por recebimento desse povo que veio do Sul, Sudeste, Nordeste, do Centro-Sul, todo esse povo, ele recebeu e fazia o bem para esse pessoal, entendeu? E está vivo ainda, mas daqui ele já está quase com 90 anos, daqui a pouco ele nos deixa o planeta também, e aí fica ruim da história. O Carlos sabe disso tudo. Célio, é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Ser muito jovem ainda, começando aí, né? Já vai ver muita coisa, né, Carlão? Já participou, né, do processo anterior, agora a gente espera que os jovens estão precisando entrar na política, né? Nós já estamos no final, é preciso que vocês jovens venham com esse dinamismo todo e essa vontade de construir. Agradecer a oportunidade aqui, agradecer ao governador Marcos Rocha pela oportunidade que me deu de poder contribuir mais uma vez com o meu estado de Rondônia, né? Um governo que tem trazido uma paz muito grande, tem trazido um reconhecimento de quem produz, dos funcionários públicos, um governo cristão, temente a Deus, que a gente tem orgulho de estar participando desse governo, esperando que não só esse evento, mas as políticas públicas ofertadas ao setor primário que sustenta essa Rondônia, esse país, possa ser reconhecido como está reconhecido em Rondônia, reconhecido no Brasil todo, para que nós possamos ter cada vez mais alimento na mesa, mais produção, mais geração de emprego e renda no país e em Rondônia. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. E agradecer ao governo do estado, né? Porque esse evento está acontecendo, Luiz Paulo, secretário da Agricultura, também. E todos os secretários de estado estão aqui presentes na Rondônia Rural Show na 12ª edição. Parabenizar pelo grande trabalho que eles têm feito, não tem medido esforços para estar aqui e estar no centro de Rondônia, facilitando, né, as pessoas vir para cá. Hoje veio 60 ônibus de fora, tem mais uns 40 aí de pequeno ônibus, que tem de van aí dentro, transporte escolar e tal, trazendo e mostrando para o agricultor o que é a Rondônia Rural Show, esse evento maravilhoso instalado aqui em Rondônia. Mas a gente vai depois continuar, vou até já convidar para ter essa conversa lá em Porto Velho, no podcast, para a gente estar falando dessa história, porque eu tô com muita curiosidade de muita coisa, hoje a gente não tem tanto tempo, mas na próxima eu já deixo o convite aqui para a gente estar falando sobre a história de Rondônia. Bora. Obrigado, gente, até mais. Obrigado pelo convite e um abraço para vocês.